Livro Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Editora Árvore da Vida. Capítulo 1. A maior de todas as experiências. O arrependimento é a maior experiência que uma pessoa pode ter diante de Deus. O Novo Testamento inicia com a pregação do arrependimento. O precursor das boas novas, João Batista, e o próprio Jesus disseram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 2 e o capítulo 4, versículo 17. Os apóstolos também falaram do arrependimento como uma experiência básica para nos introduzir na comunhão com o Senhor. Atos capítulo 17, versículo 30 e o capítulo 26, versículo 20. Os ganhos do arrependimento. Pedro disse diante de milhares de pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículos do 38 ao 39. Ter os pecados perdoados, receber o Espírito prometido e obter a vida eterna, Atos 26, 18, são itens que só podem ser obtidos pela experiência do arrependimento. A experiência do arrependimento também está intimamente ligada com a volta do Senhor. Muitos julgam que o Senhor se demora em voltar. O apóstolo Pedro rebate esse pensamento dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Na verdade, nós é que estamos demorando em fazer o que tem que ser feito. Temos uma lógica própria, o pensamento terreno e uma filosofia intimista que tem conduzido nossas vidas pelos caminhos contrários aos de Deus. Precisamos mudar a mente e dar uma guinada completa do nosso reino pessoal para o reino de Deus. Precisamos nos voltar de tudo o que não é Deus para Deus. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Paulo também disse: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. O coração do homem tem dois grandes problemas. O primeiro é que ele se engana facilmente. Criamos sofisma, isto é, raciocínios enganosos e justificativas para evitar o confronto com a realidade de nossos erros. Muitas vezes agimos assim de forma consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente. O segundo problema é a obstinação, a teimosia. Embora muitas vezes o homem perceba que cometeu erro, ofendeu pessoas e a Deus, ele se recusa a admitir, evita pensar a respeito e, consequentemente, não se decide a mudar de caminho. É aqui que a bondade de Deus entra em ação. Ele ilumina o homem para que esse veja seus pecados e o convença a arrepender-se. Lucas capítulo 15, versículos 7 e o 18 e João capítulo 16, versículos do 8 ao 11. Do que devemos nos arrepender? João também fala do arrependimento. Nas 7 cartas que escreveu para as igrejas da Ásia, falou 5 vezes de arrependimento, mas do que devemos nos arrepender. Você deve se arrepender. 1. Quando já não amar o Senhor com seu melhor amor. Apocalipse capítulo 2, versículos do 4 ao 5. 2. Quando se envolver com o mundo. Versículos do 12 ao 13 e o 16. 3. Quando adorar outras coisas que não são o Senhor. Versículos 20 e 22. 4. Quando manifestar a aparência de quem está vivo, mas está morto. Capítulo 3, versículos do 2 ao 3. 5. Quando se colocar numa posição que indica que já não precisa dos outros e permitir que o Senhor fique do lado de fora de sua vida. Versículo 17 e do 19 ao 20. Versículos preciosos sobre o arrependimento. 1. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam. Atos 17:30. 2. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Mateus 9:13. 3. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. 2 Coríntios 7:10. 4.
Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. Lucas 15:7. O objetivo deste capítulo é incentivá-lo a se aprofundar na experiência do arrependimento. Lembre-se de que é o arrependimento que abre as portas para todas as outras experiências que precisamos ter com Deus. Este é o motivo pelo qual o Novo Testamento começa chamando as pessoas ao arrependimento. Se você viver diante da luz, encontrará todos os motivos para ter uma vida de arrependimento.